Olá, eu sou o professor Dosvaldo e essa é uma aula de matemática preparada para os 9º anos do ensino fundamental. Nela, vamos estudar semelhanças entre figuras e o objetivo principal é preparar para aplicá-las em resoluções de problemas relacionados no dia a dia e também em semelhanças de triângulo. Este é o primeiro slide. Nos mostra a proporcionalidade aplicada de forma artística e bela, mostrando-nos que a matemática está em tudo. Este outro slide mostra uma figura ampliada no Paint, usando programas de computadores para fazer reprodução, redução e ampliação. Em apenas alguns cliques a gente faz isso. Mas o essencial é sabermos detalhadamente todas as características e propriedades dessas semelhanças. Então, uma figura ela pode ser ampliada, pode ser reduzida ou pode ser reproduzida. Nos 3 casos, ela deve sempre manter a mesma forma, ou seja, ter o mesmo formato, sempre ter os mesmos ângulos e seus lados deve ser ampliado ou reduzido, mantendo sempre as mesmas proporcionalidades. Neste exemplo, fica claro que para se achar a proporcionalidade, podemos fazer o quociente entre o lado superior da figura maior pelo lado menor da figura menor e igualar com um quociente entre os lados verticais do maior e do lado vertical do menor, ou seja, dividir 6 por 4 e igualar com 4,5 por 3. Feito isso, a gente acaba demonstrando que a proporcionalidade de A para B é de 2/3 e de B para A é 3/2. No geral, a gente pode dizer que para que 2 imagens sejam semelhantes, elas precisam manter a mesma forma, ter os mesmos ângulos e manter as proporcionalidades entre os lados. Por este mapa, podemos observar as seguintes características de figuras semelhantes. 2 figuras elas podem ser semelhantes ou podem não serem semelhantes. Se forem semelhantes, elas podem ser congruentes ou não congruentes. Congruentes são figuras que têm o mesmo tamanho, mesmo ângulo, tudo igualzinho, mesmo tamanho. Se elas não são congruentes, elas podem ser semelhantes, maiores ou menores. Agora nós vamos trabalhar 2 exercícios para mostrar que o mesmo desenho, o mesmo formato pode ser trabalhado de 2 maneiras. No primeiro caso, nós temos um prédio, com uma altura X que a gente vai determinar e como o sol incide sobre o prédio, forma no chão uma imagem, uma sombra de 70 metros. Ao lado do prédio, numa certa distância ali na mesma região, existe um poste e este poste ele tem uma altura de 8 metros e não tem a sombra no chão. Então veja, no prédio a gente tem a sombra de 70 metros e no poste a gente tem a altura do poste, que é 8 metros. Como que a gente determina a altura do prédio e a sombra do poste? Nesse primeiro caso, nesse primeiro exercício, a gente pode resolver isso usando uma razão trigonométrica. Das 3 que a gente conhece, que a gente já estudou, seno, cosseno e tangente, a gente tem que olhar para o desenho e saber identificar qual das 3 a gente vai usar. É o seno? É o cosseno? É a tangente? Tem que saber observar isso. Nesse caso, a gente sabe que é a tangente de 45 graus, porque nós temos o valor do cateto adjacente e não tem o valor do cateto oposto. Então, se a gente lembrar que tangente de 45, que é o ângulo formado, vale 1 e a gente quer saber a altura do prédio, a gente pode manter essa razão. X sobre 70 é igual a 1.
Logo, fazendo a multiplicação, a gente percebe que o valor de x é igual a 70, que corresponde à altura do prédio. Do mesmo modo, a gente pode também aplicar na outra figura, né? Tangente de 45 é igual a 1. Então, 8 sobre x é igual a 1, o que leva a x igual a 8. Então, a sombra do poste é 8 metros e a altura do prédio é 70 metros. Logo, é o item A, que é a resolução do problema. Ok? Nesse outro exercício, nós temos aqui um prédio, né? O mesmo prédio, a mesma figura, e o poste. A gente tem agora a sombra do poste, tem a altura do poste e tem a sombra do prédio. Qual seria a altura do prédio? Bom, aqui nesse caso nós não foi nos passados o ângulo. Então a gente dá para achar por proporcionalidade. Basta montar a igualdade e achar o valor de x. Nós temos que x sobre 70, ou seja, a altura do prédio sobre 70, é igual à altura do poste sobre 14. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar que x é igual a 40. E é o item D que é a resposta do problema. Mas o que tem que ficar claro aqui é que, por proporcionalidade, a gente consegue resolver o problema, né, que é uma razão, é uma divisão entre os dois números ali, né, uma igualdade, a gente chega na resposta. E no outro caso, a gente não tinha como resolver por razão, porque nós tínhamos o ângulo e não tinha valores que correspondiam. Por isso a opção de resolver por razão trigonométrica. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.